Júlio Schwingel. Ele que é natural aqui do Vale do Taquari, natural de Bom Retiro do Sul e que desde 1996 mora na ilha de Maui, a maior das 4 ilhas lá do condado de Maui, que tem outras aí, ele pode nos explicar um pouco mais, é o estado do Havaí, onde nós tivemos essas informações muito preocupantes, né, e que chamaram a atenção de forma negativa, por conta dos incêndios florestais de grande proporção e que até as últimas informações aqui tinham matado mais de 110 pessoas. Eu não sei como é que está esse número atual, quantas pessoas que ainda estão feridas, mas teve muita polêmica também em relação às autoridades que não teriam passado as orientações para a população se precaver e fugir desse incêndio, que muitas pessoas teriam ido para o lado contrário ou para os lados contrários, onde estava o fogo. E é uma situação que segue chamando a atenção no mundo inteiro. Vamos saber um pouco mais do Júlio Schwingel. Primeiro, acho que contar um pouco da tua história, como é que se deu essa ligação Bom Retiro do Sul, Havaí, se foi para passear e gostou tanto que acabou permanecendo por aí, e pelo que eu sei, até você estava aqui no Brasil, acho que estava aqui na região, quando aconteceu o incêndio, mas depois voltou e conseguiu acompanhar muito dessa repercussão toda. Por aí, 8h35 da manhã, 7 horas a menos que nosso horário aqui do Brasil, é isso? Tudo bem, Júlio? Boa tarde, bom dia para você. Boa tarde, Ricardo. Sim, na verdade, eu estava regressando para o Havaí, a gente estava saindo de São Paulo, no momento não tinha noção que já existia um incêndio, mas a gente completou nosso voo completo até Dallas, e daí em Dallas a gente recebeu mais informações sobre o que estava acontecendo. E quando chegou lá, inclusive a gente teve o nosso voo cancelado, a gente só conseguiu chegar em Maui um dia depois, e daí a gente começou a perceber o tamanho da tragédia que foi, né? Não tem muito, foi uma coisa, parece que foi muito rápido. Começou pela manhã, teve um pequeno incêndio naquela região, foi controlado, mas também teve outros incêndios em outras áreas da ilha, onde então eles precisaram de apoios e as equipes de incêndio daquela região foram socorrer essas outras áreas, que até eram incêndios no momento maiores. E existia um furacão nas proximidades aqui da região, que gerou muitos ventos fortes, em média de 80, 100 km por hora e às vezes com rajadas de 120 km por hora. E esse era o maior combustível, né? Então, outra coisa que aconteceu muito aqui é o sistema elétrico aqui ainda são postes de madeira de uma precariedade e muitos antigos. Os fortes ventos derrubaram essas redes elétricas, né? Existe muito uma acusação, todo mundo tentando achar os culpados, né? Mas uma das alegações é que a companhia elétrica não cortou a energia elétrica da região. Então, com esses postes, eles iniciaram pequenos incêndios e até agora não se sabe se esse segundo incêndio, que quando aconteceu foi no meio da tarde ou mais perto do final da tarde, se ele foi o mesmo incêndio da manhã que eles retomou ou foi novos focos. E daí, por causa da velocidade do vento, ele encheu muito, logo espalhou pela aquela região toda e foi muito forte. No local que você mora, Júlio, é possível perceber alguma diferença, alguma consequência desses incêndios ou fica mais afastado? Gabriela aqui falando, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Aqui a minha região é mais ou menos 60 quilômetros daquela região. E mais próximo da minha, esse incêndio que eles vieram socorrer é aqui na minha região, era questão de
2, 3, 4 quilômetros de distância. Teve também 19 casas que foram queimadas, né, naquele período, nesse incêndio inicial. Eu acho que faltou muito. Ninguém está preparado para uma tragédia desse tamanho. É claro que estão buscando os responsáveis, e provavelmente vão conseguir identificar onde falhou o sistema. Eles têm um sistema de sirenes aqui nas ilhas, onde, quando existe a necessidade de evacuação, elas são acionadas. Esse sistema não funcionou, e nem aqui na região onde a gente está, e nem no outro lado da ilha, onde foi esse grande incêndio. Ele não funcionou porque eles tentaram acionar ou não teve essa tentativa? Na questão do grande incêndio, eles não tiveram a reação suficiente para conseguir acioná-lo. Foi tão rápido que até hoje procuram o responsável, porque não foi acionado, mas as autoridades, ninguém assume a responsabilidade e ninguém aponta o culpado. Pois é, e a gente viu que teve muita pressão, né, por parte da comunidade, que faltou orientação. Se tem sistema de sirene e acaba não acontecendo, essa sirene não soando, fica mais difícil. E até algumas pessoas que falaram que receberam alguma orientação e foram para o lado errado. Em vez de fugir, foram ao encontro do fogo. Isso aconteceu também? Você conversa aí com os moradores? Ainda há esse clima de revolta? Como é que está a situação hoje em dia por aí, Júlio? Ainda existe muito essa revolta com as autoridades, não só locais, mas estaduais e nacionais. A resposta continua sendo muito lenta e no momento foi quase inoperante, não tiveram nenhuma ação. Simplesmente todas as autoridades só descobriram o tamanho da tragédia na manhã seguinte. A cidade inteira queimou do final da tarde até meia-noite, talvez um pouco menos. Não tiveram resgates, bem dizer, as autoridades, e começaram os resgates a acontecer na manhã seguinte. E foi quando descobriram, então, que tinham casualidades, pessoas que faleceram. Hoje o número está em 115. Existe algo em torno de 100, 200 pessoas que continuam desaparecidas, e muito também por uma questão de muitas pessoas não querem, estão revoltadas com as autoridades, então estão bem e não querem se apresentar. Mas também muitas pessoas, foi uma destruição total, então eles já verificaram a área 100% procurando restos de pessoas. Todos que eles conseguiram identificar chegou a 115, mas se existem mais pessoas, eles estão esperando essa DNA, samples de DNA, e tentar identificar as pessoas. É muito difícil ainda saber exatamente quantas pessoas faleceram. E quanto àquelas que conseguiram se salvar, mas perderam casas, perderam bens, elas estão ainda refugiadas em algum local, já tiveram alguma destinação? E também se acontecem campanhas, seja para doação de roupas ou alimentos, como é que é a mobilização da comunidade aí também? A princípio, em relação à moradia, eles ainda estão tentando começar a viabilizar hotéis, porque o 90% da ilha é voltado para o turismo. Então, a ilha praticamente esvaziou após essa tragédia. Então, os hotéis começaram a fazer disponibilidade para o sistema de resgate, né, para tentar oferecer quartos para abrigar essas pessoas necessitadas, mas muito lento tudo isso. As primeiras semanas, a maioria dormiu em parques, no relento, com tendas. Quem podia já tentava abrigar as pessoas que conhecia, trazer para sua casa, ou então se tinha tipo uma pousada, cedia a pousada para essa pessoa.
e muita comunidade trabalhando em prol dessas vítimas. Nada muito do governo. E em relação aos donativos, logo no primeiro dia já começou um movimento muito forte na comunidade em tentar angariar produtos de primeira necessidade e transportar para aquela região. No primeiro início foi proibido o acesso, mas logo em seguida autorizaram para esse tipo de transporte. E, inclusive, eu tenho uma empresa que a gente faz transporte, então a gente conseguiu coletar por 2 dias seguidos produtos, água, roupas, coisas de primeira necessidade e transportava para lá. E chegava nesses parques, né, onde estava essa população, e realmente é uma coisa muito chocante, devastadora, é muito emocionante em todos os sentidos, e é uma coisa que vai ficar marcada para a história do Havaí. Como é que está o cenário hoje aí na ilha, quase fechando um mês dessa tragédia? Estamos conversando com o Júlio Schwingel, que é natural de Bom Retiro do Sul, mas que mora há 27 anos no Havaí, na ilha de Maui. Como é que está esse cenário? Muita coisa, quantos por cento da cidade que ficou em cinzas, a situação do hospital também, porque ficou abarrotado nos primeiros dias, né? Muitas pessoas feridas, se hoje já está numa situação um pouco mais tranquila, e como é que se projeta aí para a recuperação? Você falou da questão do turismo ter baixado bastante, né? A procura, naturalmente, mas o que se projeta em termos de recuperação aí para toda a comunidade? Bom, a cidade realmente, eu diria que cerca de 80, 90% da cidade virou cinzas. Poucas coisas conseguiram sobreviver e, ao mesmo tempo, quase são inúteis, porque são casas que ficaram no meio de dezenas de casas que por um motivo ou outro, não incendiaram. E áreas comerciais, mas onde não existe hoje consumo nenhum. Então, a cidade inteira foi afetada, com certeza, e vai ter que ser feita uma boa reestruturação. O planejamento primeiro é de limpeza, tentar tirar toda essa questão tóxica que queimou carros, casas, postos de combustíveis. Então, tem toda uma questão técnica primeiro para fazer a limpeza da área, e depois eles vão começar a limpar o próprio incêndio, todos os destroços que sobraram, né? E planejar eventualmente uma reconstrução. Referente a o que mais pega também as pessoas aqui, elas não têm muito, o turismo é 100%. Passou uma onda muito forte na comunidade nos primeiros dias, repelindo o turismo. E, ao mesmo tempo, questão de dias após, a própria comunidade começou a rever esse pensamento e a chamar o turismo de volta, porque a ilha depende do turismo como o seu sustento. Então, existe essa questão contraditória, né? Mas é o ganha-pão de toda a população da ilha, né? E, Júlio, você citou que cerca de 80%, 90% da cidade virou cinzas. A sua residência e provavelmente moradores pertos, dá para se dizer que tiveram, então, muita sorte em ser esses 10% ou 20% aí que ficaram de fora dessa parte mais grave da situação. E também, não sei se você tem informação de qual é a extensão da ilha, para a gente ter a noção do quanto isso afetou aí a cidade. Tá. Quando eu falei da cidade, é que aqui a Ilha de Maui eu considero mais ou menos uma coisa parecida com o Vale do Taquari. Então tem várias cidades pequenas, como a gente tem aí no Vale do Taquari, e essa cidade que queimou digamos que foi Bom Retiro do Sul. E 90%, 80% dessa cidade que queimou. É uma ilha bem ampla, e a população é em torno de 220 milhões de residentes, mas no auge do turismo chega próximo de 500 mil, desculpa,
200 mil, 220 mil residentes e quando o turismo está no auge, chega próximo a 500 mil. Então, provavelmente essa cidade deve ter algo em torno de 20 mil, 30 mil habitantes e cerca de 90% da cidade queima. Mas o nome da cidade é Maui também? Não, Lahaina. Lahaina. É que você falou muito em Ilha de Maui, mas então Lahaina é uma das cidades então da Ilha de Maui, é isso? Isso. E qual é a cidade que você mora? Eu moro em Pukalani. Ok, agora acho que tá ficando um pouco mais claro, até porque o Havaí é um estado dos Estados Unidos e são 5 ilhas, né? No total são 8 ilhas, 7 ilhas são habitáveis e o condado de Maui é formado por 4 ilhas. Uhum. E aí a mais famosa até é Oahu, né? Onde é a capital do estado, inclusive que tem pipeline, que tem Waimea, essas praias Isso. aí que são as mais famosas, né? Mas e o que tem de mais atrativo aí para os turistas em Maui? Aqui existe um dos campeonatos de surf de ondas grandes, né, que chama Jaws, traduzindo seria a boca do tubarão, né? A região é Pearl, onde existem vários campeonatos, sempre no inverno, sobre campeonatos de ondas grandes. Muito também é uma ilha muito, eles chamam Garden Island. Então, é uma ilha bem verde, bem atrativa, calma, pacata, para te passar férias. Não é uma coisa muito agitada como o Oahu é. Então, é mais para te relaxar. A paisagem é maravilhosa, o clima é maravilhoso, tem uma estrutura muito, muito boa. E é pegar férias e vir para Maui e relaxar com aquela mentalidade. Não tem muita outra coisa para fazer. E, Júlio, você já está há 27 anos morando aí. Como é que se deu essa sua mudança, sair aqui do Vale do Taquari, de Bom Retiro do Sul, e ir para o Havaí? Também, se quiser contar, se está com a família, se foi a trabalho, como é que aconteceu toda essa tua trajetória? Bom, é uma rotina, parece, né? O Brasil, a gente sempre tenta vencer no Brasil. Eu tinha 25 anos, já tinha trocado de emprego várias vezes e sempre muito difícil. Tu entra numa empresa, a empresa acaba falindo, tu tem que recomeçar. Então isso me aconteceu umas 3, 4 vezes enquanto eu era da minha adolescência até os meus 25 anos. E eu tinha um amigo próximo meu que o irmão dele morava nos Estados Unidos. E eu perguntei para ele então se não existia, se o irmão dele nunca convidava ele para ir para os Estados Unidos. E ele disse que toda vez que ele vinha para o Brasil, o irmão dele convidava ele. E aí eu perguntei, e você não vai? Ah, sozinho não tenho interesse. E aí eu disse, eu teria. Aí ele, quando o irmão dele chegou, ele conversou com o irmão dele disse que daria um suporte para a gente aqui. E no momento ele morava em Maui. E foi então quando a gente veio e acabou. A princípio pensava em ficar 2, 3 anos e voltar e as coisas foram acontecendo. Isso aqui é um paraíso e a ilha me conquistou e eu não consegui voltar. Hoje trabalha com transporte, é isso? A gente tem uma empresa faz instalação de móveis em casas de alto padrão, hotéis, restaurantes. E construiu família? Sim, eu tenho minha esposa é baiana, do Brasil, né? A gente está casado desde 2010. Tenho 2 filhos, um de 11, uma menina de 8. E vem com frequência ainda para a região, visitar familiares? Sim, sim. A gente tenta vir pelo menos uma vez por ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Uma vez a gente vem no verão, outra vez no inverno. Ter esse contato das crianças com a família toda, a família é grande, então
tenta manter esse vínculo. Eles falam português fluente, graças a Deus. Então é bem legal.